Olá pessoal, vamos começar nossa segunda aula que nós falamos sobre funções. Na semana passada nós falamos sobre o que é a função, falamos do domínio, contradomínio, imagem, injetiva, sobrejetiva, objetiva e começamos a falar também sobre a função do primeiro grau, montar gráfico e estudo de sinal. Na aula de hoje eu vou começar a falar de algumas coisas que eu esqueci de falar na outra aula, que vocês também devem ver lá na parte de geometria analítica. Mas é bom falar que pode ser que algum exercício cobre. O primeiro é o conceito de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Ele determina a inclinação de uma reta em relação ao eixo, né? Ou seja, você tem um gráfico aqui, x, y, lembrando, né? Domínio e contradomínio. Você pode ter várias retas. Cada uma dessas retas tem uma inclinação em relação ao eixo x. Tem uma inclinação aqui, tem uma inclinação aqui. Então, basicamente, o coeficiente angular determina a inclinação de cada uma dessas retas. O coeficiente linear é o valor por onde a reta passa no eixo y, ou seja, você tem um gráfico, né? Então, quando a reta passa por aqui, ó, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, coeficiente linear. Vamos dar outros exemplos. Olha que a função é constante. Coeficiente linear. Certo? Então é bom relembrar esses dois termos. Vamos prosseguir com a aula. E aqui um ponto também que é importante sobre função do primeiro grau é achar a equação da reta através de dois pontos. Então eu tenho o ponto x1, y1, x2, y2. Isso aqui se chama, vou escrever aqui, coordenada cartesiana, né? Ou seja, você tem o plano cartesiano. Então qualquer ponto desse aqui tem uma coordenada. E aí você se orienta por ela. E aí você tem essa fórmula, que é para achar o coeficiente linear. Alguns livros ou alguns exercícios podem pedir taxa de variação. Tá? Lembre esse termo, tá aqui. Taxa de variação. Né? Coeficiente angular. Então pode aparecer com esse nome. Então pode ser que esteja falando a mesma coisa. Então você vai colocar o y2, o y menos y1 sobre x2 menos x1. Basicamente isso. E você vai ter um valor para o coeficiente angular. Depois você escolhe um desses dois pontos, pode ser tanto o primeiro quanto o segundo, e você vai substituir aqui. Aí você tem um valor de A, que você achou aqui, do valor de y1 do ponto 1, do x2, do x1 do ponto 1. Você coloca esses três valores aqui, já vai te dar a equação da reta. Prontinho. Aí, deixa eu subir um pouquinho que eu não desci e tal. Falando de novo, né? y1, coloca o y1 aqui, o valor de A, o valor de x1, você já sai com a equação completa da reta. Era só isso que eu não falei na outra aula. E agora vamos entrar em função do segundo grau. Vocês tiveram, se não me engano, 3 aulas atrás, ou 4, aulas sobre equação do segundo grau. E eu resolvi fazer um lembrete que é importante vocês lembrarem disso. Se vocês não lembrarem, é impossível vocês ver o lance da função do segundo grau. Só que eu misturei tudo aqui. Então, vai estar o que é de função do segundo grau junto com a equação do segundo grau. Mas recordar é viver, vamos em frente. A primeira coisa importante para vocês saberem é o coeficiente.
é o coeficiente das equações A, B e C. Eu fiz um texto aqui, basicamente, para vocês entenderem o que exatamente diz cada um desses coeficientes. Nós temos o A. O A ele indica a concavidade da parábola. Ou seja, a equação do segundo grau, o valor de A não pode ser zero. Esqueci de mencionar aqui. Ou seja, se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Desculpa pelo desenho, mas a ideia é boa. Então, basicamente, o valor de A indica isso. Concavidade para cima, concavidade para baixo. O valor de B... Vamos falar do valor de C para vocês entenderem melhor o valor de B. O valor de C diz o seguinte: onde a parábola corta o eixo Y. Isso é bem tranquilo. A parábola vai passar. Se ela passa, se C for maior que zero, quer dizer que o valor de C está exatamente aqui. Ó. Esse aqui é o valor do contradomínio, lembra? Então aqui estão os positivos, aqui está o zero, aqui estão os negativos. Se o C for positivo, está aqui. Se for negativo, está aqui. Se for zero, exatamente aqui. O valor de B, ele diz o seguinte: para onde a equação vai após passar pelo ponto C? Basicamente isso é a reta tangente. Eu não sei se vocês já viram isso no curso, aí por isso que eu não queria entrar muito a fundo nisso, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Você tem o gráfico da equação aqui, ó. Então, se a equação faz isso aqui, ó, por exemplo, o B ele é maior que zero. Por quê? O valor de C está aqui e o B está crescendo. Vocês estão vendo? Se B for igual a zero, vocês vão ter isso aqui, ó. Basicamente isso aqui. B igual a zero. Lá na frente vocês vão entender lá quando... Tá, não dá spoiler não. E quando B for menor que zero, vocês vão ter tipo isso aqui, ó. Ou seja, a reta tangente aqui é positiva, a reta tangente aqui é nula e a reta tangente é negativa. Isso aqui vocês não precisam saber muito a fundo. Vou botar aqui o desenho que eu fiz muito embaixo. Mas, esses aqui é bom vocês saberem. Se A positivo com cavidade para cima, negativo com cavidade para baixo. E o C, aonde o C exatamente passa, é no gráfico. Vamos prosseguir. Eu tinha desenhado o B aqui, esqueci. Então tá os desenhos novamente do B, esqueci que eu tinha feito aqui. E agora vamos falar sobre o discriminante. Alguns chamam de discriminante, outros chamam de delta. Isso aí vocês viram na aula provavelmente na aula de equação do segundo grau. É importante saber isso. Se o delta for maior que zero, você tem duas raízes distintas. Ou seja, vamos botar assim, seja x1 e x2 raízes. Seja x1 e x2 raízes, certo? Ou seja, se delta for maior que zero, você tem duas raízes distintas. Ou seja, x1 é diferente de x2. Se delta for igual a zero, você tem duas raízes iguais, ou seja, x1 igual a x2. Eu vou dar uma explicação rápida por que eu escrevi isso. Alguns lugares dizem que se delta for igual a zero, você só tem uma raiz, e isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. Porque muita gente associa o seguinte: a equação do segundo grau, a equação do primeiro grau, ela só tem uma raiz, certo? Aí você tem
A equação do segundo grau também dando uma raiz, isso às vezes gera uma confusão na cabeça das pessoas. Então, por isso que para vocês aqui eu estou colocando isso, que são duas raízes iguais. Que é para vocês terem em mente que a equação do segundo grau sempre dá duas raízes. Então, você tem, repetindo, o delta maior que zero, você tem duas raízes distintas, e para delta igual a zero, você tem duas raízes iguais. Se delta for menor que zero, você tem duas raízes complexas e conjugadas. Para vocês é importante saber isso, saber só isso mesmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui nisso aqui não. Mas é importante saber que se delta for negativo, é duas raízes complexas. Que às vezes no colégio muitos professores falam assim, que se delta for menor que zero não existe. Não existe no caso nos reais, tá? Mas as raízes são complexas e conjugadas. Eu botei a equação do delta aqui para vocês relembrarem, né? B ao quadrado menos 4ac. Prosseguindo, nós vamos falar de equação completa e equação incompleta. A equação completa, ela tem todos os termos, ou seja, o A é diferente de zero para ser equação do segundo grau, o B tem que ser diferente de zero e o C também é diferente de zero, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Basicamente isso. E se resolve ou por Bhaskara, que é essa fórmula que vocês conhecem, é menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Eu não vou dar exemplo, porque vocês já viram isso na aula de equação do segundo grau, então só estou mais relembrando. A outra maneira, se alguém tiver curiosidade, é completar quadrado. É uma maneira que pode ser às vezes mais fácil e pode ser às vezes mais difícil. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, pesquisem sobre equação do segundo grau completar quadrado. É uma forma que usa, o que vocês viram também, chamado produto notável. Vocês têm que ter em mente, tem que saber bem produto notável para poder fazer para completar quadrado. E digo mais, se alguém for para a área de engenharia, matemática, engenharia, física, aprenda isso aqui, vai ser útil no futuro. Produto notável, completar quadrado. A equação incompleta é um jeito mais fácil. Existem jeitos mais fáceis de você se resolver elas. O primeiro exemplo que eu botei aqui foi quando b igual a zero. Deixa eu falar um negócio aqui interessante. A gente estava falando lá atrás de gráficos, né? É importante vocês saberem o seguinte. Na equação completa, vocês têm que ter em mente que zero nunca vai ser raiz. Tá? Numa equação completa. Numa equação completa, vocês vão ter um gráfico desse tipo assim. Lembra? Desse tipo. Ou pode ser negativo. Agora, falando de incompleta, tem algumas coisas que, se vocês souberem, vão ajudar muito a vida de vocês. A primeira, eu coloquei aqui, é quando b igual a zero. Quando b igual a zero, nós temos... A equação fica ax ao quadrado mais c. Você pode resolver ou por Bhaskara, que dá um trabalho, ou por esse método aqui, que é mais simples. Eu vou fazer um esboço aqui, por exemplo. Exemplo clássico. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Ou seja, você isola o termo, ou seja, se for ter x ao quadrado igual a 9, você passa o a para lá, que no caso é 1, né? Vou ter 9 sobre 1. E passa a raiz quadrada. Né? Ou seja, você tem, por exemplo, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Ou seja, resolvi a questão em menos de 30 segundos, basicamente. É o que eu estava falando aqui, explicando, mas é um jeito rápido de resolver.
sem você encarar a fórmula de Bhaskara. Se você quiser encarar a Bhaskara, também pode resolver. E uma coisa interessante dessa equação, quando b igual a zero, é que o gráfico vai ser sempre simétrico. Ou seja, lembra quando a gente estava falando do b lá atrás, um pouquinho? Que quando b for igual a zero, o gráfico tem uma característica? Então, é exatamente isso aqui, ó. Toda vez que você tiver isso aqui, o b é igual a zero. Então, você tem raízes opostas. Você tem um 9 aqui, 3 menos 3. Vamos ter o gráfico dessa parábola. Então, estamos aqui. Os gráficos, quando b for igual a zero, vão ser sempre desse tipo. As raízes vão ser opostas. É um bisuzinho, tá? As raízes vão ser sempre opostas. Quando c for igual a zero, nós vamos ter isso aqui. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. A mesma coisa. Ou você pode resolver por Bhaskara, ou você pode resolver por esse método aqui, né? Isola o x, basicamente. Então, tá vendo? Tem x aqui, botei o x em evidência. Existe uma propriedade importante que diz o seguinte: se você tem duas coisas multiplicando que dá um zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero, ou as duas são zero. Ou seja, para você chegar em zero, um dos termos tem que ser zero, ou os dois. Vou dar um exemplo, por isso que eu botei aqui, ou x igual a zero, ou a gente cai no ax mais b, que é a equação do primeiro grau, e resolve. Vamos dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar é esse aqui, ó. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Então, a gente coloca o x em evidência. Eu vou ter x mais 2. Então, ou x é igual a zero, ou x mais 2 igual a zero, tem que x é igual a menos 2. Resolver a equação também em menos de 30 segundos. Ou você pode encarar a Bhaskara, se você achar melhor. E uma curiosidade dessa função, toda vez que c for igual a zero, o gráfico sempre vai passar no zero. Sempre vai passar no zero. Então, nesse gráfico aqui, ó, a raiz é zero e menos 2. Igual o quê? Positivo, então... tá meio torta aqui, mas saiu. Ou seja, quando c for igual a zero, o gráfico sempre vai passar no zero. Sempre. Bruno, as outras equações podem passar no zero? Se você transladar elas, podem. Mas aí já é um pouquinho mais avançado, não vou entrar em detalhe disso não. Tá? Por exemplo, essa equação aqui eu posso jogar ela para cá. Aí vai mudar isso aqui. Agora vamos falar do vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É o ponto da parábola onde a equação do segundo grau muda de sentido. Aí é importante falar para vocês aqui o que é mudar de sentido, né? Se vocês não tiverem isso em mente, fica difícil. Então, vamos lá. O que é mudar de sentido? Eu tenho essa equação do segundo grau aqui, ó. Vou desenhar ela aqui. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, ela está crescendo. Ela chega nesse ponto aqui, ela decresce. Bruno, não estou conseguindo ver isso. Olha os parâmetros. Por exemplo, o valor de x aqui está aumentando. Ó. Aqui é 0, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos supor que aqui seja 5. Então, vamos lá. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já está o quê? 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, começou a crescer, chegou num ponto, ela começou a decrescer. Isso que se chama a mudança de sentido. Está crescendo, passa a decrescer. Ou pode ser o contrário também. Nada impede, né? Ela está decrescendo
e começa a crescer, certo? Para calcular o vértice, tem essas duas fórmulas. É só aplicação de fórmulas. É o x do vértice, né? O eixo no vértice a gente tem o x e o menos b você pega lá da equação do segundo grau mesmo, né? O coeficiente, divide por 2a, que o a você pega também lá nos coeficientes da equação do segundo grau. Para achar o y do vértice, aí você tem que calcular o delta e dividir por 4a. Certo? Basicamente isso, não tem mistério nenhum. A única coisa que pode ser interessante você saber é que quando... às vezes o vértice pode ser a raiz. A gente mostrou isso lá nas aulas passadas. Quando eu falei aqui, deixa eu ver aqui. Só para vocês verem isso que eu tô falando. Ah, não, vou falar aqui ainda. Desculpa, gente, desculpa. Tá aqui. É exatamente aqui que eu tô falando. Quando o delta for igual a zero... Vamos falar tudo. O estudo de sinais, né? Então, eu separei para quando, de acordo com a concavidade. O estudo de sinal é feito de acordo com a concavidade. Ou A é maior que zero, ou A é menor que zero. Então, você vai lá e calcula o delta. Se você achou que o delta é maior que zero, esse é o gráfico do delta. A parábola vai ficar desse jeito. Isso aqui é o eixo x, tá, gente? Esse x aqui são as raízes. Então, lembra? Se o delta é maior que zero, você tem duas raízes. E aqui a imagem é positiva, a imagem aqui é negativa e a imagem aqui é positiva. Se vocês estão com dificuldade, é só traçar o eixo y aqui. Aí fica mais fácil. Ou seja, o y aqui é positivo, aqui é zero, por isso que é a raiz, né, o zero da função, e aqui é negativo. Então, os valores aqui é negativo e positivo. Se o a for negativo, a mesma coisa. Os valores aqui são negativos, você tem os zeros, e aqui é positivo. Quando o delta é igual a zero, ele diz o seguinte, né? Lembra que eu falei para vocês? Temos duas raízes iguais, para não confundir com a equação do primeiro grau. É isso aqui. Nesse caso aqui, o vértice é igual a raiz, tá vendo? O vértice, que a gente acabou de falar aqui anteriormente, é igualzinho, tá vendo? Outra coisa. Cuidado com isso aqui. Por exemplo, quando o delta for igual a zero, a gente está dizendo que todos os valores são positivos. Só que vocês têm que tomar cuidado que esse ponto aqui pode ser o zero, tá? Se esse ponto aqui for no zero, pode ser no zero, também pode ser nos negativos, tá? Então, aqui todo mundo é positivo, mas a raiz pode ser no zero, pode ser negativa. Então, cuidado com isso. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Tudo negativo, só que a raiz, ela pode ser no zero, como também pode ser positiva. Então, cuidado com isso. E o que falamos um pouquinho atrás, né? Que se o delta for menor que zero, são complexas. Ou seja, não tem resposta nos reais. Porque esse eixo que a gente fez aqui, o x e o y, a gente está olhando nos reais, nos números reais. Nos complexos, que as raízes são complexas, ou seja, não tem raiz real. Então, ela não toca na reta real. O gráfico é esse gráfico aqui. Então, se você vê uma parábola que não encosta no x, você já sabe que o delta é menor que zero. É isso que vocês têm que ter, isso vocês têm que ter no sangue. Se delta for menor que zero, a parábola não toca, né? Não toca no eixo x. Não é que ela não existe, ela não toca. Se o delta for igual a zero, toque um ponto. Se o delta for maior que zero, são duas raízes. Show? Agora, finalizando a aula, a gente tem o seguinte, que é achar a equação através do gráfico. Ou seja, se eu te der um gráfico, esse gráfico aqui,
Exemplo, 2, 1 e 3. Como é que eu acho? Vamos tirar esse 3 aqui. São 1 e 2. O gráfico 1 e 2. Como que eu vou achar as raízes? Tem essa formulazinha pré-pronta aqui, que você vai pegar as raízes e vai jogar aqui dentro os valores dela, tanto x1 quanto x2. E aí você vai fazer isso. Quando você fizer isso, você vai multiplicar. Né? Pega o x, multiplica com x, dá x ao quadrado, x2, x1 com xx, x1 com menos x2, dá positivo x1, x2. Aí aqui a gente colocou o x em evidência, que tem x aqui, x aqui. Eu botei essa equação aqui justamente para comparar. Tá vendo? Essa é a equação geral da equação do segundo grau. E essa aqui é o que a gente achou. E se nós fizermos a comparação, por exemplo, aqui ó, com x ao quadrado, o x com x, a gente acha o quê? Que o a é igual a 1, o b vai ser igual a menos x1 mais x2, e o c é igual a x1 vezes x2. Por que eu coloquei isso aqui? Você já, quem na escola já deve ter visto alguém falando que o valor de c na equação do segundo grau é igual à multiplicação das raízes. É justamente isso aqui, ó. A gente fez uma prova aqui, né? Uma demonstração. Então, se você quiser, você deve ter ouvido falar, o valor de c é igual ao valor de, as duas raízes multiplicadas. O valor de b são as duas raízes somadas com o sinal invertido. E o valor de c está aqui. Justamente, está aqui bonitinho. Aí vocês vão perguntar, mas nem sempre o valor de a vai ser 1. Eu concordo com você. Geralmente, quando o valor de a não é 1, é porque a equação foi manipulada. Geralmente, quando a gente trabalha com números racionais, ou seja, as frações, vou tentar montar um exemplo aqui, é tipo isso aqui. A gente tem, por exemplo, x ao quadrado mais, sei lá, vamos botar assim, meio de x mais 1/4. Você tem essa equação aqui. A equação é essa. Só que aí, para poder trabalhar melhor, eu vou multiplicar tudo por 4. Aí eu vou ter o quê? Vou ter 4x ao quadrado, multiplicando aqui, ó, por 4 aqui. 4x ao quadrado, multiplicando por 4 aqui, 4 dividido por 2, 2. Então, 2x mais 4 dividido por 4 dá 1, igual a 4 vezes 0. Multipliquei por 4, botar assim. Multipliquei por 4 dos dois lados. Então, essa equação é igual a essa aqui. Vou botar aqui mais assim, entendeu? Então, às vezes, quando a gente trabalha com frações, aí a gente multiplica para resolver, para ficar mais fácil, e realmente elas são equivalentes. Essa é igual a essa, só que multiplicada por 4. Basicamente isso. Então, relembrando aqui, se você tem pega as duas raízes, coloca aqui, ó, x menos x1, x menos x2 e multiplica. Coloca o valor exato aqui, tá, gente? Por exemplo, se as raízes forem negativas, vai ficar isso aqui, ó. Vou botar aqui. Vamos supor que a raiz é menos 2. Você vai colocar menos 2. Aí isso aqui menos com menos, vai ficar o quê? X mais 2. Tá? Entendeu? Se for menos 2, você bota x mais 2. Se for 2, fica menos 2. Tá? E para fechar a aula de hoje, eu vou ensinar vocês a montar o gráfico. Como que monta o gráfico? Em primeiro lugar, nós temos que achar as raízes x1 e x2. Eu vou colocar a equação do segundo grau, que eu esqueci de colocar aqui. Aí você vai achar x1 e x2. Achando x1 e x2, você vai marcar eles aqui no gráfico.
Você marca x1, marca x2. Depois vocês vão pegar o valor de c e vão marcar aqui. Certo? Com 3 pontos, você vem aqui, ó, e analisa o valor de A. A é positivo, então, ó, concavidade para cima. E a parábola é mais ou menos essa aí. Isso aqui não é parábola não, mas o que importa é a intenção. E a parábola vai ficar assim. Certo? Basicamente isso. Aí lembrando, acha as raízes, pega o valor de C, coloca os 3 no gráfico, analisa o valor de A. Marca a parábola. E com isso a gente fechou a aula de hoje. Eu coloquei uns exercícios na aula de hoje, espero que vocês consigam fazer. Coloquei algumas questões do Enem. Não coloquei questão da UERJ porque porque são discursivas e é um pouquinho mais complicado para corrigir. Mas espero que vocês façam. Até a próxima.